Salve, salve, povo! Aqui é o professor Rafael. Estou gravando mais essa aula aí de biologia para todo mundo que gosta de conhecimento, assim como eu, especialmente em ciências biológicas, né? Eu e a professora Cíntia, já vou mostrar o rostinho de nós dois. Estamos fazendo esse trabalho em conjunto, né, para criar esse suporte educacional para vocês e também para outras pessoas que necessitam. E é isso aí, né? Vamos parar de enrolar e vamos começar essa aula de uma vez, porque eu já estou na terceira gravação e meu computador não está me ajudando. Então, uma hora vai ter que sair essa aula. Então, vamos nós, tentando mais uma vez. Bom, galera, ao infinito e além, aqui eu coloquei para vocês algumas imagens bem interessantes. A primeira delas, então, o Buzz Lightyear, né? Do Toy Story. O Buzz, então, é que tem essa icônica frase ao infinito e além. E é interessante, assim, porque eu sempre friso nas minhas aulas que o conhecimento científico ele é mutável. Ou seja, ele é um conhecimento cumulativo. Ele se modifica ao longo das épocas de acordo com a sua característica tecnológica. Isso quer dizer que quando o ser humano tem maior aporte tecnológico para catar, né, literalmente catar mais evidências do mundo real, automaticamente nosso conhecimento vai se refinar mais. Né? Então a gente não pode ficar com aquela crença limitada que o conhecimento é assim, imutável para sempre. Não, não é bem assim. Tá? Então aqui nós temos aqui o microscópio, e aqui a gente tem uma tela com algumas lâminas de tecidos, né? Aqui a gente tem um telescópio e aqui a gente tem uma observação de uma galáxia. E aqui nós temos a nossa famosa maloca científica. E aqui nós temos a fotinho de nós dois, da minha e da Cíntia. Então, a professora Cíntia está ajudando aí na parte de produção de conteúdos, enquanto eu estou na parte de roteiro e apresentação. E quem a gente é, então, né? A gente é artista, a gente é criador de conteúdo, a gente é influenciador sociais e muito mais. Ou seja, a gente é professores, gente, professores. E a gente ama falar sobre a vida. Por isso que a gente fala muito de biologia, né? Então, lembrando, o Maloca Científica, ele é um canal no YouTube, né, de iniciativa minha, e que outros professores começaram a aderir mais à ideia, e está sendo muito interessante, muito gratificante esse trabalho, porque além de produzir conteúdos para os nossos próprios alunos, a gente também está auxiliando alunos de outras escolas, alunos que estão procurando fazer vestibular, Enem e etc. E é interessante, gente, você, se tiver alguém aí com dificuldade nas aulas de biologia e tal, pegar e divulgar esse canal também, que o conteúdo está ficando cada vez mais refinado e legal. A gente está aprendendo ainda, estamos aprendendo com certeza, e a gente precisa aprender muito mais, inclusive com muitos alunos, né? Tem alguns alunos me ensinando a pegar e transformar esses vídeos em áudio para botar lá no Spotify. Eu ainda não aprendi direito, confesso, mas um dia eu aprendo, tá? Então, não sei editar vídeos também, então se sair erro, vai ficar erro mesmo, porque a ideia é transmitir o conhecimento, independente se tiver erro ou não. Então, é bruto mesmo o negócio, certo? É isso aí, vamos parar de enrolar, né? E quem quiser pesquisar na internet o que significa maloca, é bem interessante o significado, tá? É de origem indígena, só para vocês entenderem o sentido do nome. Opa. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre interações celulares, a origem do organismo sistêmico. Duas palavrinhas que vocês já ouviram falar aí ao longo das nossas aulas: interações, lá de interações ecológicas, né, do primeiro semestre, e sistêmico, do sistema, lá do nosso segundo semestre, agora no início, que a gente já começou a fazer toda uma lapidação para vocês entenderem o que é esse organismo sistêmico, certo? Então, quando a gente está falando de interações, a gente está falando que uma unidade, né, da mesma espécie ou da mesma classe, né, ou de classes diferentes, elas se interagem entre si e fazem alguma coisa ali, né? Por exemplo, eu tenho as interações ecológicas, e dessas interações ecológicas eu tenho as alelobióticas e as ecobióticas. As ecobióticas são aquelas que eu tenho os componentes bióticos e abióticos interagindo ali no meio, certo? Agora, as alelobióticas são as relações das espécies, né? As relações entre as espécies, que pode ser interespecífica, né? E intraespecífica. Quando for intraespecífica, quer dizer que é de dentro, ou seja, da mesma espécie. Inter
específica são de espécies diferentes, certo? Então, daí lá nós temos as relações harmônicas e desarmônicas, etc. Hoje a gente vai estar trabalhando, então, com um mundo microscópico, né? Então, com unidades, com entidades, né, microscópicas, que são as nossas queridas e amadas células. Então, basicamente, o que a gente vai trabalhar nessa aula vai ser alguns tópicos gerais da biologia dos sistemas. A gente vai dar uma revisada geral ali da teoria geral dos sistemas. Vamos falar um pouquinho mais a fundo dessas dimensões autopoéticas, lembrando que a autopoiese é uma vertente ali da teoria biologia do conhecer dos biólogos Maturana e Varela, que são biólogos chilenos aqui da América do Sul, né? E depois, o nosso foco conceitual vai ser passar para vocês aí a origem biológica dos tecidos e a histologia animal. A histologia animal, basicamente, é a história dos nossos tecidos, né? Como se formam os nossos primeiros sistemas, órgãos, etc., para formar o organismo como um todo. Então, aqui nessa imagem, gente, automaticamente vocês já devem lembrar que vocês viram essa imagem em outras aulas, né? Que ela basicamente fala sobre a complexação, ou seja, os níveis de complexação biológica, né? E essa imagem ela está diretamente atrelada àquela teoria de origem da vida chamada teoria da evolução química. Lembra o Parin Haldane, o experimento do Stan Miller, que comprovou e tal, a hipótese? Então, é isso aí, tá? Então, se não lembra, dá uma bugada aí que vocês vão lembrar. Então, ela fala basicamente o seguinte, que o átomo, ele forma moléculas, elas se juntam lá através de reações de complexação, daí forma a organela, um conjunto de organela vai formar a minha célula, conjunto de célula vai formar tecido, conjunto de tecido vai formar órgão, conjunto de órgão vai formar sistema, conjunto de sistema vai formar organismo com todo. Para aí? Não, não para aí. O conjunto de organismos forma uma população, conjunto de população forma uma comunidade, conjunto de comunidades forma ecossistemas, e o conjunto de ecossistemas total vai gerar a biosfera. Dá para parar por aí? Não. Depois eu tenho o sistema solar, tenho o sistema planeta, tenho o sistema solar, eu tenho outros sistemas solares em conjunto, formando galáxias, etc. Então, nós temos o nível mais baixo, né, o átomo, ou seja, do nível menos complexável para o nível mais complexável, que seria uma galáxia inteira. Ou a gente pode pegar e reduzir nosso nível de observação só para linhas biológicas e puxar até a biosfera. Bom, para a gente começar a falar de ser vivo, a gente tem que começar dizendo o seguinte: as ciências biológicas, ou as ciências biológicas, né? Ela é a única ramificação da ciência da natureza que ainda não se aplica fora da Terra. Ainda, gente, ainda. Por que eu estou pegando e frisando muito bem isso? Não quer dizer que eu sei que tem extraterrestres por aí, talvez tenha, né? Bom, mas enfim, não vou pegar e tratar de teorias conspiratórias hoje, neste momento, não. Mas a gente precisa pegar e analisar que a vida ela precisa de condições específicas para ela ocorrer. E algumas dessas condições estão atreladas às características gerais dos seres vivos que tem aqui na Terra. Ou não. Ou a gente não tem tecnologia para observar ainda. Tá, mas enfim. O que a gente tem de teoria hoje, né, diz que nós temos basicamente 6 características gerais dos seres vivos, que são essas evidências utilizadas pela exobiologia, que é a ciência destinada a procurar vida fora da Terra, para pegar e tentar identificar algum tipo de evidência de formação de vida ou protocélulas, para tentar também explicar de forma mais fidedigna a origem da vida aqui na Terra, que a gente ainda não tem uma lei para pegar e falar sobre isso. Lembrando que o conhecimento científico ele tem um termômetro de confiabilidade, que é a hipótese, o achado, a hipótese, achado, o modelo, a teoria e a lei. São basicamente 5 elementos de termômetro, né? A lei é o nível mais alto e a hipótese é o nível mais baixo. O que a gente tem sobre as teorias de origem da vida, as hipóteses de origem da vida, e a mais próxima, digamos assim, de se tornar correta, é a teoria da evolução química. É a mais próxima. Não quer dizer que ela é a correta de todas, tá? Bom, basicamente nós temos aqui, então, a interação com o meio aquoso. Todos os seres vivos têm isso. A formação de moléculas orgânicas. Lembrando que moléculas orgânicas é todas as moléculas associadas ao carbono, né? Lembra dos CHOMPs. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A compartimentação. Quando eu estou falando de compartimentação, gente, eu estou falando de cavidades, a formação de compartimentos. Por exemplo,
Quando eu formo ali a membrana plasmática, separando o conteúdo intracelular do conteúdo extracelular ou intercelular, né? Eu tenho ali uma compartimentação, porque eu já estou compartimentando aquele sistema, eu estou formando um sistema, na verdade, né? Depois, a geração e propagação de genes e memes. Olha só que estranho, né? Gene é uma porção do nosso genoma responsável por codificar determinados tipos específicos de proteínas. E memes é um termo utilizado por Richard Dawkins, que é o autor do best-seller O Gene Egoísta, que ele pega e determina, então, que memes é a unidade mínima de formação de memória, enquanto genes é a unidade mínima de formação de corpo biológico, basicamente, né? Depois nós temos o metabolismo autônomo. Metabolismo autônomo quer dizer que as moléculas hereditárias têm um próprio maquinário para produzir elas mesmas, né? Por exemplo, uma célula. Já um vírus, ele não tem o seu maquinário para produzir as suas moléculas hereditárias e pegar e se propagar de forma transgeracional. E daí, por fim, nós temos a evolução. A evolução que a gente está falando aqui é a evolução darwiniana. A evolução darwiniana, ela basicamente diz que nós temos um conjunto de modificações que ocorrem ao longo do tempo geológico e ao longo do ciclo de vida de um organismo até a idade reprodutiva dele, onde ele vai passar essa parte das características dele, né, para um outro organismo e vai gerando essa taxa de mutação. Essas taxas de mutação, elas, ou de evolução, elas são mais percebíveis em tempo real em bactérias, porque o ciclo de vida de uma bactéria é menor quando comparado de um ser humano, certo? Então, a evolução, ela pode também ser analisada em tempo real. Vou tomar uma água aqui. Bom, basicamente, aqui, quando a gente está falando de biologia do sistema, gente, a gente está falando dessa era que a gente está vivendo hoje, chamada de singularidade científica e tecnológica. A singularidade científica e tecnológica, ela basicamente ela faz uma grande miscelânea de coisas, né? Bota tudo no liquidificador, bate tudo ali, informática, estatística, biologia, psicologia, neurociência, física, etc. Bate tudo no liquidificador e começa a formar uma coisa só. Basicamente é isso a singularidade científica e tecnológica. Qual o objetivo disso? A imortalidade, né? Não envelhecer mais, ou algo assim do tipo. Né? Mas não vamos entrar em grandes detalhes neste momento, nessa aula. Mas o que é importante para nós? É que hoje nós temos um ramo da biologia chamada biologia de sistemas ou biologia dos sistemas. E a biologia de sistemas, ela gera, então, para nós um gráfico sobre a complexidade da vida, desde as sequências de bases nitrogenadas ou de nucleotídeos, desculpa, estrutura, função, a interação, a rede metabólica, a fisiologia, o organismo, o ecossistema e assim por diante. Ela gera essa rede de informação, gente, que nos permite que uma inteligência artificial ou até mesmo um analista de dados consiga mapear mais rapidamente, né, algum resultado prognóstico de alguma nova inventividade humana, como, por exemplo, a fabricação da vacina da Covid-19. Como a gente já tinha bastante dados sobre a biodiversidade mundial e especificamente sobre a biodiversidade molecular das sequências ali que a gente tem dos vírus e do vírus da família do Covid e as suas variantes, a gente conseguiu correlacionar essa rede de dados, formar uma espécie de simulação, né, de como reagiria em corpos humanos para depois começar as aplicações de testes. E isso, né, essa aplicação de dados reduz também a nossa experiência, digamos assim, de pegar e fazer testagem em outros organismos que não seja a nossa espécie, porque os dados eles são muito mais fidedignos e são mais rápidos de ser compartilháveis. Não sei se eu fui tão claro assim. Bom, mas para ficar um pouco mais claro, existem alguns conceitos fundamentais para a gente entender aqui o processo. Alguns conceitos são a unidade, a organização, a estrutura e mecanismos. Gente, uma unidade, ela é resultado de um fenômeno. Por exemplo, né, o Big Bang. O Big Bang foi o fenômeno que construiu nossos primeiros átomos. Né? Átomo é a unidade básica da matéria, que juntos vai formar a molécula vai formar a organela e etc. Né? A organização é a articulação entre os componentes de um sistema. O que é essa articulação? Vamos lá, por exemplo, um vaso sanitário. Exatamente, onde a gente vai lá e e elimina o nosso bolo alimentar e a nossa excreta nitrogenada, né? É exatamente lá. Pense num vaso sanitário.
Um vaso sanitário, vocês vão perceber que ele tem um mecanismo básico, que é aquele fluxo de regulação hídrica para puxar a descarga e daí as fezes ir embora, né, lá para o tratamento de esgoto, ou também a urina, né, tanto faz. Mas essa articulação ela sempre vai ocorrer, independente se o meu vaso sanitário for aquele de caixa baixa ou aquele de caixa alta com cordinha. Caixa baixa aquele de botão ou de caixa alta com aquela cordinha. Então, essa articulação entre os componentes sempre vai existir na minha classe unitária, que é o meu vaso. Agora, a estrutura do meu componente, do meu sistema, são os componentes em si. O meu vaso ele pode ser de ouro, o teu vaso pode ser de cerâmica, só que eles vão continuar com a função de vaso porque eles têm essa articulação entre o mecanismo de fluxo hidráulico e a aguinha ali para pegar e levar as fezes e a urina embora. Então, é isso que diz a minha organização. A organização, então, ela pega e dá a identidade para uma unidade, né? Enquanto a estrutura, ela pode ser modificável, mas sem alterar a minha organização. Vamos pegar e colocar um exemplo aqui no nosso contexto célula, né? A unidade é a célula. A organização básica de todas as células é que elas têm uma zona de fronteira e uma zona de eventos. A zona de fronteira seria a nossa membrana plasmática, praticamente todas elas. E a minha zona de eventos seria ali o nosso citoplasma, onde está acomodado as organelas. Então, todas elas têm isso, independente se ela for procariótica, aquelas células mais basais, né, em nível evolutivo inferior, digamos assim. Não sei se eu posso usar essa nomenclatura, mas vamos pegar e utilizar um nível evolutivo menor, digamos assim, organismos mais ancestrais, como arqueobactérias, e depois nós temos ali a questão dos organismos um pouco mais apomórficos, digamos assim, né? Mais derivados, que seria mais evolutivo. É que a gente não utiliza mais esse termo mais ou menos evolutivo, né? Enfim, a questão maior aí é que os seres eucariotos, eles têm já as organelas mais definidas e tal, mas todas elas são mergulhadas no citoplasma igual e todas elas têm ali a zona de fronteira, que é a membrana plasmática. Então, a organização não muda, mas a estrutura ela pode mudar. Um outro exemplo, dentro das próprias células eucarióticas, eu tenho uma célula autotrófica e a célula heterotrófica. Autotróficas são aquelas células das plantas, as plantas elas possuem parede celular, né? Enquanto as células dos animais não possuem parede celular, mas nem por isso deixam de ser célula, porque elas pertencem à mesma organização, elas têm a mesma organização, que é uma zona de fronteira e uma zona de eventos, tá? E quando eu estou falando de mecanismo, eu estou falando como ele está funcionando de forma integrada, como esses componentes estão se integrando para funcionar, como, por exemplo, a cordinha e minha caixa lá, minha bomba de água para puxar a descarga. Eu tenho todo um mecanismo integrado para regular o fluxo de água que entra e que sai de dentro da caixa, que é a cordinha, a boia e a água. Cordinha, boia e água. Certo? Bom, continuando então. Lembrando aqui de forma geral nossa teoria geral dos sistemas, né? Então, nós temos basicamente dois tipos de sistemas, que são os sistemas autopoéticos e os sistemas alopoéticos. A diferença trivial entre esses dois sistemas é que o sistema autopoético ele tem a capacidade de se autoproduzir, ou seja, não existe distinção entre produtor e produto. O produtor e produto eles são a mesma coisa, certo? E depois eu vou mostrar aí para vocês um quadro que vai exemplificar um pouco melhor. Mas a questão maior aqui é o seguinte, que eu pego unidades monoméricas, como aminoácidos, formo proteínas, que são minhas macromoléculas. Essas macromoléculas vão elaborar o ribossomo, e o ribossomo, ele é uma estrutura para fabricar as próprias proteínas. Então, perceba que o produtor e o produto não tem uma distinção. E ela está sempre trocando, então, elementos, matéria e energia com a natureza, justamente para pegar e fazer sua própria manutenção. Então, a célula, ela constrói sua própria matéria-prima para construir seu próprio elemento celular. Enquanto o sistema alopoéticos, que são as nossas máquinas, não, eles precisam que o ser humano retire da natureza, né, os recursos naturais, transforme a nível industrial para que se transformem em objetos palpáveis, uma máquina, uma mesa e etc. Né? Então, aqui, esses dois sistemas, tanto o autopoético quanto o alopoético, eles têm mecanismos integrados, componentes integrados, que eles funcionam pelaquela linguagem de programação, entrada, processamento e saída. Então, por exemplo, se você for aplicar essa lógica para dentro, né,
dos meus ecossistemas. O mecanismo de entrada seria os fótons solares, né, que estão interagindo ali com as plantas, onde as plantas vão transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica, ou seja, elas que vão produzir o primeiro alimento, né? Por isso que elas são chamadas de organismos produtores ou autotróficos, porque elas produzem seu próprio alimento e elas distribuem essa energia por toda a cadeia trófica. Então, as plantas convertem energia eletromagnética em energia química. Essa energia química, certo? Essa energia química, ela vai ser transmitida para todo o ecossistema através da cadeia trófica, produtor, consumidor e decompositor. Um mecanismo de saída dessa energia é através do albedo. O albedo, ele nada mais é que o resultado, ou melhor dizendo, a energia que a Terra pegou e absorveu da luminosidade solar, e ela está devolvendo parte dessa energia que ela absorveu em forma de calor, né, ali para o ambiente extraterrestre. E os nossos meios de ciclagem, quando a gente está falando de ecossistemas, né, a gente fala então dos ciclos biogeoquímicos, que é o ciclo da água, o ciclo do carbono, do oxigênio, tudo que a gente já estudou no primeiro semestre. Feito? Bom, com isso, gente, cabe ressaltar que nós temos 3 dimensões autopoéticas. Lembrando que a autopoese é aquela capacidade, então, de produzir seu próprio elemento celular, e a capacidade, então, de construir sua própria matéria-prima, não tem distinção entre produtor e produto, etc. Né? Então, aqui nós temos células, que é a nossa primeira ordem, a segunda ordem é o organismo, e a terceira ordem são colônias e sociedades. Eu já vou voltar aqui de novo, certo? Mas para a gente entender um pouco melhor. Então, como título geral, nós temos os sistemas ali das máquinas triviais, que é aquelas que você sabe a reação, né? Que você tem como saber a reação, e o sistema autopoético a gente não tem como saber a reação, certo? Porque todos reagem por sentido. E esse sentido ele pode ser orgânico, psíquico e social. Quando for orgânico, ele é ali por causa das células do corpo. Quando for psíquico, é por causa do pensamento. E se for por sistema social, por causa da comunicação, que daí tem a ver ali com instrumentos ou ferramentas sociais, como direito, economia e política, ou até mesmo a própria interação entre os valores éticos e morais, atrelado, então, à interação social, à organização, à sociedade como um todo. Bom, quando a gente está falando, então, da compartimentação e metabolismo, e quando eu estou falando de metabolismo, estou falando de químico, psíquico e social, né? Eu tenho aqui, então, um gráfico, basicamente, né? O gráfico não, é uma figura que mostra que o organismo fisiológico, ele está interagindo ali com o meio, né? Ele tem uma interação. Quando eu estou falando do organismo fisiológico, a gente está falando do corpo celular, certo? Dos mecanismos biologicamente falando, não dos mecanismos psíquicos, tá? Eu sei que é meio difícil separar as duas coisas porque um faz parte do outro, mas vamos separar um pouquinho, né, neste momento. Então, quando eu estou falando do organismo, estou falando da alimentação, estou falando da sobrevivência, estou falando da reprodução. Agora, quando estou falando ali da interação por meio da linguagem, eu estou falando da sociabilidade, que está associado, então, ao meio psíquico e social. Né? Então, o organismo, ele tem, o organismo humano, mais precisamente, ele tem 2 meios de se comunicar com a natureza, né? Através da forma biológica, expressão biológica, então ele vai interagir com o meio ali, né? Trocando matéria e energia consecutivamente, sempre vai trocar matéria e energia, e através da linguagem tem como pegar e relatar as suas descobertas, as suas aflições e a fofoca, né? Por exemplo. Então, um sistema, né, basicamente humano, ele tende no meio psíquico, né, fazer determinadas etapas que estão atreladas ao sistemática do conhecimento científico, que é a observação, a detecção do problema, a formulação do problema, a solução do problema e a intervenção. Quando ocorre a intervenção, ocorre o que a gente chama de acoplamento estrutural. Esse acoplamento estrutural ele quer dizer o seguinte, gente, que eu tenho uma troca mútua entre sistema e ambiente e que em algum momento vai rolar uma espécie de encaixe, seja de informação, seja de moléculas. Deixa eu ver se eu tenho aqui no próximo slide para mostrar para vocês. Tem, olha só. Vamos olhar para o metabolismo aqui, o mecanismo básico do metabolismo, certo? Eu tenho aqui o molde inicial, que eu vou chamar agora de ancestral comum,
a espécie A, B e C, certo? Então, esse aqui é o meu ancestral comum. O meu ancestral comum, ele tem cartas do 1 ao 13, e esses naipes, eles estão organizados em ordem crescente, e eles são todos ali de copas. Só que no meu organismo A já rolou um processo de especiação em que ele continua na ordem crescente, porém ele substitui 3 pares de genes, né, entre aspas, do seu genoma, 3 pares de genes, por de vez copas vai ser espadas, mas ele continua com aquela sequência. Agora, no organismo B, ele elimina o valete, que é o 11 ali, né? Ele elimina o valete. Ele, além de eliminar o valete, ele vai intercalar, né, os naipes. Ele vai ter paus, ouro, espada, né, e ouro de novo, e não vai ter mais ali copas, certo? E daí ele continua em sequência crescente, certo? E daí no final eu tenho ali o meu organismo C, que ele faz uma zona de repetição somente com ais, mas com naipes diferentes. Vocês perceberam que a mudança foi um pouco gradativa, ou melhor, ela foi gradativa. Então aqui todo mundo era igual e todo mundo crescente. Aqui um pouco diferente, continua diferente, crescente. Aqui crescente e todos diferentes. Aqui foi parte diferente, aqui todos diferentes. Aqui todos diferentes em nível de repetição. Então, se a gente fosse organizar uma árvore filogenética desse sistema de metabolismo, por exemplo, esse daqui seria meu ancestral comum, essa daqui seria a primeira ramificação, essa daqui é a segunda, essa daqui é a terceira, certo? Então, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que, quando eu estou interagindo o fluxo de matéria e energia com o ambiente, rola o processo do catabolismo e o anabolismo, que formam o meu metabolismo. Lembrando que o metabolismo ele é o conjunto total de reações químicas que ocorrem no corpo para a formação do elemento celular, ou seja, para fazer a manutenção da célula, certo? Quando estou falando do metabolismo, ele é responsável pela minha homeostase do corpo, ou seja, pelo equilíbrio químico do corpo. E aí, com isso, a gente precisa lembrar do conceito básico de vida. Vida é um sistema químico sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Quando eu estou falando que a vida é um sistema químico autossustentável, quer dizer que ela se organiza quimicamente, certo? Para gerar um equilíbrio químico e ela pegar e gastar toda a matéria e energia que ela recebeu pela troca do ambiente. E daí, com isso, ela vai conseguir eliminar e trocar e conseguir fazer a sua manutenção sempre, né? Liberando calor para o ambiente, ou até mesmo resquícios de moléculas como dióxido de carbono, amônia, etc. Tá? Então, o catabolismo ele transforma moléculas ou macromoléculas em unidades monoméricas, ou seja, moléculas grandes em moléculas menores, e o anabolismo ele pega essas moléculas menores, certo? Daí ele entra dentro das células, porque daí agora vai ficar mais fácil dentro da célula, né? Ele entra dentro das células, essas moléculas menores, e aqui rola o nosso acoplamento estrutural, ó. Esse C aqui é de célula, tá, gente? C é de célula. Então a célula ela vai estar englobando essas unidades monoméricas A e B, digamos que essa unidade monomérica A seja aminoácido, né? E esses aminoácidos, e aqui seria um nucleotídeo, tá? Tô colocando como exemplo, né? Então, um ácido nucleico. Então, tem o aminoácido e um ácido nucleico. Os dois juntos vão pegar e vão ser elaborados lá pelo maquinário celular, que são as organelas, para formar novas proteínas, que são macromoléculas. E aqui era uma proteína, daí formou essas unidades monoméricas e depois formou a proteína de novo, porque eu preciso ter esse processo de ciclagem e manutenção. E esse Z aqui, X e Y, ele nada mais é que a eliminação, que pode ser o dióxido de carbono, pode ser a excreta nitrogenada e etc. Né? Qualquer coisa que o corpo ele não queira fazer o acoplamento estrutural ou que ele não precise mais. Bom, né? Então, quando a gente está falando de corpos biológicos, e depois, como a gente vai falar ali sobre a origem do organismo sistêmico, é interessante a gente pegar e tratar, então, nossa lógica de fabricação de corpos biológicos. A lógica de fabricação de corpos biológicos, ela emprega basicamente dois tipos de peças fundamentais. Nós temos a lógica de programação e a lógica Lego, né? Eu sempre gosto de falar para meus alunos em aula que
Antes do século XXI, o nosso mundo ele era construído por engenheiros, né? E pedreiros e tal, né? E era construído pela lógica Lego, ou seja, tijolo por tijolo encaixado e formando estruturas cada vez maiores. Hoje em dia, no século XXI, o nosso mundo ele é construído por programadores e é feito por linguagem de programação. E a linguagem de programação nada mais é que códigos que vão expressar determinadas funções para expressar outros códigos. Né? Então, isso é resumindo a coisa toda, né? Então, basicamente, a vida, né? A vida como um todo, eu tenho até um vídeo aí que eu gravei para o segundo ano que se chama O Algoritmo de Deus. O Algoritmo de Deus ele fala basicamente sobre isso, né? Que a vida ela é articulada através de um algoritmo que está condicionado lá no nosso DNA. Então, o nosso DNA ele é um instrutor que ele dita ao organismo como sobreviver e se reproduzir, enquanto o nosso metabolismo ele é aquela parte que transmite essas informações para o outro corpo biológico para pegar e dizer para ele como sobreviver e se reproduzir. Então, o gene ele seria ali uma parte, uma expressão para construir proteínas, ou a gente pode também conjecturar que ele é um conjunto de instruções ou um algoritmo, né? Por isso que é chamado de conjunto de instruções, que dita ao organismo como sobreviver e se reproduzir. Enquanto o metabolismo ele é a elaboração do elemento celular através do catabolismo e anabolismo e também a estabilização química celular, que é a nossa chamada homeostase. Então, ele é o nosso mecanismo, a forma integrada ali dos componentes para transmitir informações genéticas transgeracionais, ou seja, através de várias gerações. E daí nós temos aqui dois processos fundamentais, que são os processos de complexação e processos de diferenciação, que daí entra na nossa lógica Lego. Então, aqui nesses dois primeiros, o gene e metabolismo, a gente tem a lógica de programação. Né? Então, a lógica de programação, se vocês quiserem entender um pouco melhor, assistam depois ali o vídeo Algoritmo de Deus. Não é obrigatório, tá? Mas só para vocês entenderem um pouco melhor. Mas a questão aqui maior, quando estou falando da lógica de programação dentro dos corpos biológicos, gene e metabolismo, eles atuam junto, tá? Então, o gene, ele tem o código e o metabolismo faz o código funcionar, certo? Enquanto a complexação e a diferenciação é um mecanismo, é o resultado do funcionamento desse código aí de programação para construir corpos biológicos. Então, quando eu estou falando de complexação, gente, eu estou falando que unidades pequenas são construídas e formando unidades maiores. Esse tipo de engenho empregado pela célula é um engenho muito cobiçado pelo ser humano, principalmente para a gente se tornar autossustentável. Já temos tecnologia, só que falta incentivo governamental, automaticamente, né? A gente não tem, das impressoras 3D. Essas impressoras 3D, a ideia, né, utópica da humanidade é instalar essas impressoras 3D em aterros sanitários, né, ou lixões, e essas impressoras 3D, junto com a robótica, né, pegar e extrair toda a matéria dos resíduos, né, e reaproveitar tudo ali, separar por elemento químico e construir novos objetos. Com isso, a gente vai se transformar em autossustentável. Só que a gente ainda não quer fazer isso, né, por preguiça governamental. Pois é. Infelizmente, a gente ainda tem que superar alguns obstáculos. Então, um exemplo básico de reações de complexação é o aminoácido se transformando em proteína, ou seja, uma unidade monomérica se transformando em uma macromolécula. Depois nós temos o processo de diferenciação, que nada mais é que uma especialização morfofuncional das células. A célula, gente, é a unidade morfofuncional dos seres vivos. Isso significa que a célula ela se modifica anatomicamente de acordo com a sua função. Por exemplo, eu tenho uma célula neural que ela é toda modificada, ramificada ali, toda estilizada, né? Para pegar e fazer sinapses, né? Trocas ali entre os neurônios mesmo, para pegar e gerar a troca de informações químicas e elétricas, que a gente já vai ver ali nos próximos slides. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor o que é a complexação, nós temos aqui dois exemplos. Primeiro, a da hierarquia estrutural da organização molecular das células, e daí a complexação das proteínas. Então, aqui na hierarquia estrutural, a gente pode ver aqui ó, o nucleotídeo,
se transformando em DNA, o DNA se transformando em cromossomo para poder ser compactado ali dentro do nosso núcleo celular. Então, quer dizer que nucleotídeo constrói DNA, o DNA ele é compactado, literalmente, ele é literalmente compactado em cromossomos, e esses cromossomos, o conjunto total, forma o nosso cariótipo. Né? O nosso cariótipo seria ali a nossa identidade genótipica, né? Ou nosso genoma, que vai dar as nossas características hereditárias, certo? E é quando eu estou falando aqui das nossas proteínas, eu tenho aqui na estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A primária é só uma sequência ali de aminoácidos, a secundária ela já tem um enovelamento dela, né? Depois, na terciária, ela já fica toda como se fosse uma bolinha, e na quaternária ela já parece um novelo de lã mesmo, né? Então, aqui nós temos proteínas de vários jeitos, vários estilos, por isso que ela é uma molécula, a macromolécula principal construtora de corpos biológicos. Quando a gente está falando de diferenciação, a gente pode citar aqui alguns exemplos de células-tronco, né? Principalmente associada ali à fecundação, que é o que a gente vai trabalhar hoje nessa aula. Então, aqui nós temos as células diferenciadas, as indiferenciadas e as totipotentes. Quando estou falando de células totipotentes, é o tipo de células-troncos embrionárias que ainda está lá no zigoto, certo? Quando estou falando do zigoto, estou falando da unificação, da fecundação do espermatozoide e do óvulo. E daí depois eu tenho ali as indiferenciadas, que é quando eu estou diferenciando ali na espermatogênese e na ovogênese, que a gente vai ver de forma geral ali nos próximos slides também, para formar outras células, como os glóbulos brancos, hemácias, as células de glândulas, a célula nervosa, as células da pele, as células do músculo, as células do osso, a célula do tecido conjuntivo e etc. Então, aqui nós temos o exemplo da hematopoiese fisiológica, né? A hematopoiese fisiológica ou a autopoiese fisiológica, né? É quando eu tenho uma célula se especializando. Né? Então, por exemplo, eu tenho um hemocitoblasto. Esse hemocitoblasto ele vai gerar uma casta, né, primária ali de células, e essa casta primária de células ela vai se especializando cada vez mais para formar outras células mais maduras. Né? Então, a gente vai ver mais adiante esse mesmo quadro com esse nível de diferenciação. E as reações de complexação, juntando com a ideia da autopoiese, nós temos aqui, então, né, que temos a primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Então, a primeira ordem, ela é formada, ela é a nossa célula, então a nossa célula, ela tem, antes da célula, né, antes ali de ser uma célula em si, ela tem unidades monoméricas, formando macromoléculas formando complexos supramoleculares, e depois as organelas. Um exemplo aqui, né, aminoácidos, depois aqui proteínas, e depois aqui complexos supramoleculares, e depois ali o retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, unidades monoméricas como aminoácidos formam macromoléculas como proteínas. As proteínas elas formam ribossomos, esses ribossomos eles podem pegar e estar acoplado ou formar, ajudar a formar o retículo endoplasmático rugoso, que é uma estrutura, né, é uma organela estrutural ali da componente da minha célula, que ele é como se fosse um labirinto, né, granulado, que vai ajudar no processo de rapidez ali na fabricação de novas proteínas. E quando eu estou falando da segunda ordem, que é o corpo, ele é organizado, então, pela célula, depois um conjunto de células que formam tecidos, um conjunto de tecidos que formam o órgão, conjunto de órgãos que formam sistemas. Enquanto eu estou falando da terceira ordem, que é a sociedade, eu falo mais da parte ecológica da coisa, né? Que é um indivíduo, começa com o indivíduo, nível 1, o nível 2 seria a população, que é um conjunto de indivíduos, o nível 3 é um conjunto de populações, que é a nossa comunidade, e o nível 4 é um conjunto de comunidades, que é o nosso ecossistema. Bom, daí agora começa nossos questionamentos, né? Como um cientista que a gente deve ser, praticando aí a nossa heurística e a nossa linguagem ficcional, a gente precisa se perguntar de onde vieram as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas, o ser humano e a nossa autoconsciência. De onde veio tudo isso? Bom, vamos começar do começo, né? Então, começo de tudo, basicamente, é que a gente não sabe ainda de onde veio as primeiras células, a gente já tem alguns indícios, mas a gente sabe como surgiu os primeiros tecidos.
Então, vamos começar respondendo a pergunta de tecidos primeiro, porque a das células ela é muito difícil de responder ainda, né? Ou, na real, a gente já começou a refinar um pouco melhor esse assunto lá no primeiro semestre. Então, bom, depois a gente volta a falar sobre isso. Vamos falar um pouco agora sobre nossas queridas mitoses e meioses. Então, a mitose e meiose, são processos que a gente chama de reprodução celular. Quando a gente está falando de reprodução, a reprodução, conceitualmente falando, ela é um processo que ela literalmente reparte uma unidade, certo? Sem que essa unidade perca a sua organização. Por exemplo, se eu pegar um giz, que é feito de carbonato de cálcio, certo? E eu partir ele em dois, eu estou reproduzindo ele, porque eu vou formar dois giz iguais, porque eles continuam sendo giz, porque eles têm várias moléculas de carbonato de cálcio. Agora, quando eu vou repartir uma célula, principalmente uma célula eucariótica humana, eu tenho várias organelas nela. E daí eu tenho todo um maquinário nela, responsável por fazer essa separação. E daí eu tenho dois tipos de separações. Eu tenho as separações, ou a reprodução, né? Mitótica e meiótica. Quando eu estou falando da separação mitótica, eu gero duas células filhas iguais à célula mãe. E quando eu estou falando da meiose, eu gero duas ou mais células diferentes da célula mãe. Então, vamos lá, vamos contextualizar a situação, né? Nós temos, então, a mitose, que ela ocorre apenas uma divisão celular, enquanto a meiose ocorre duas divisões celulares. A mitose, ela produz, como resultado final ali, duas células. E a meiose, por definição, convenção, quatro células. A mitose, as células filhas são geneticamente idênticas à célula mãe, ou seja, elas são diploides. Diploidia, gente, quer dizer que ela tem característica tanto materna quanto paterna, certo? Daí depois nós temos as células da meiose, que são células filhas haploides, né? Contém a metade do material genético da mãe, que é diploide. Isso significa que ocorre um processo reducional na meiose, em nível de cromossomos, enquanto na mitose ocorre um processo equitativo, ou seja, é um processo equacional, porque vai se manter a mesma quantidade de conteúdo genético, conteúdo hereditário. Na meiose, não. Na meiose vai rolar aí um processo reducional. Daí, na mitose, uma célula pode gerar muitas outras, pois o ciclo se repete, né? Por exemplo, nossa célula epitelial, né, na pele. Quando a gente toma banho porque tem um monte de células mortas aqui na pele. E essas células mortas, elas só ficam ali, elas eclodem na pele e tudo, porque a nossa célula está se multiplicando toda hora, certo? Está se multiplicando toda hora. E essa multiplicação faz também com que a gente envelheça. Olha só que bonito, né? Existe um limite, só agora eu não vou lembrar o nome desse limite, que é um limite de divisões celulares que dá para ocorrer ao longo da nossa vida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, gente, é que nossas células da mitose, elas são células chamadas de somáticas. Essas células somáticas, elas são células que elas ocorrem em todo o corpo humano. Todo o corpo tem essas células. Enquanto as células da meiose, elas são células germinativas e esporos. Esporos aí para determinados tipos de fungos e plantas, né? Então, basicamente, o que ocorre ali entre a mitose e a meiose, a grande diferença é que eu tenho uma que é reducional e a outra que ela continua equacional, certo? Bom, aqui, gente, eu não vou aprofundar muito sobre esse assunto, tá? De espermatogênese e ovogênese, mas só para vocês entenderem de forma geral como rola aqui o processo de formação das células germinativas primordiais por meiose, tá? Então, aqui nós temos no ovário a ovogônia, que é um ovo maior, né? Uma célula um pouco maior, que ela vai dar origem a ovos menores, chamados de ovócito primário e ovócito secundário. Quando uma menina ela chega à idade reprodutiva, né? Ela produz esse ovócito primário e ela acaba liberando então nossos corpúsculos polares, né? E esses corpúsculos polares, quando eles são formados ali no próximo do ovócito secundário, eu tenho então um processo de menstruação, certo? Então, quando é fecundado o óvulo, né? Então rola o processo ali
da maturação do ovócito. Só que a gente não vai explicar isso agora, tá, gente? Porque aqui é um processo bem introdutório mesmo. Enquanto lá nos testículos, né, nós temos a espermatogônia, e a espermatogônia, ela vai dar origem, né, ao nosso espermatócito primário, e esse espermatócito primário, ele vai originar o espermatócito secundário, e esse espermatócito secundário vai dar origem aos nossos espermatozoides. Né? As espermatídeas, desculpa, primeiro as espermatídeas, depois aos espermatozoides maduros. Bom, de forma geral, quando a gente está falando aqui da fecundação, né, ou da reprodução, nós temos aqui os organismos diploides e os organismos haploides. Os organismos diploides, eles são organismos eucariotos superiores, como nós seres humanos, e os organismos haploides são organismos eucariotos inferiores, como alguns protozoários, certo? Então, aqui nós temos as células de linhagem germinativa, que elas passam pelo processo reducional, através da meiose, formando então o ovócito haploide e o espermatozoide haploide, né? Que eu tenho daí só metade da quantidade cromossomal de um ser humano, que seria 23 cromossomos ao invés de 46. Daí nós temos ali a fecundação, que ela mistura o conteúdo, né, do espermatozoide haploide com o ovócito haploide, formando então um zigoto diploide. E daí então forma de novo os nossos 46 cromossomos. E daí começa um processo de mitose, também chamada de clivagem, para gerar, então, um organismo diploide, que a gente já vai pegar e ver um pouquinho mais além sobre isso. Nos organismos eucariotos inferiores, aqui ó, na figura B, nós temos, então, um acasalamento dessas células haploidias, né, formando um zigoto haploide, daí rola de novo ali uma meiose para formar de novo esses haploidias, né, esses organismos haploides, que vão pegar e começar a se multiplicar ali, ou formar colônia até mesmo, por mitose. Bom, já que a gente está falando de desenvolvimento embrionário, de células e origem, isso, aquilo, né, é interessante a gente falar de alguns conceitos, né, atrelados à embriologia. A embriologia é o estudo, então, do desenvolvimento embrionário, dos embriões e tal, especialmente, então, aqui a gente vai falar da espécie humana. Né? Obviamente, a gente vai citar algumas outras espécies de outros filos animais, mas a gente vai focar na espécie humana, tá? Porque ao longo dos nossos conteúdos, agora no semestre, a gente vai falar sobre os sistemas humanos. Então, aqui nós temos os anexos embrionários, como o âmino, o saco vitelíneo, o alancoide, o córeo e a placenta e o cordão umbilical. Né? Então, a função do âmnion é a proteção contra a dissecação e choques mecânicos que ocorrem, que ele é encontrado, na verdade, né, nos répteis, aves e mamíferos. O saco vitelíneo, né, ele garante a nutrição do embrião. E o vitélio, ele é o conteúdo nutritivo do embrião, certo? E ele é encontrado ali em peixes, répteis, aves, mamíferos, ou seja, todos os cordados. Depois o alancoide, ele armazena rejeitos metabólicos, né? Esse armazenamento de rejeitos metabólicos, ou seja, como excretas nitrogenadas, defecação do embrião, ou etc, né? Ele que vai armazenar, é o alancoide. Esse alancoide, pessoal, ele é encontrado em répteis, aves e mamíferos. O córeo, ele é responsável pelas trocas gasosas com o meio externo e ocorre ele também em aves, répteis e mamíferos. Já a placenta e o cordão umbilical, eles só ocorrem em mamíferos placentários. Lembrando que a gente tem outros tipos de mamíferos também, tá? A gente tem os mamíferos marsupiais e a gente tem os mamíferos ovíparos, né? Que são ali o ornitorrinco e a outra, eu não me lembro agora qual é que é. Mas como marsupial, aqui no Brasil, nós temos o gambá. O nosso gambá, ele é um marsupial, né? Assim como o canguru lá da Austrália. Então, é ele que permite essa troca gasosa ali, troca de excreção hormonal com o meio. Tá? Então, aqui nós temos uma visão geral, né? O saco vitelino, ele está aqui embaixo. Depois eu tenho aqui o córium, né? Que é uma região mais externa do saco vitelino. Depois o âmnion, está logo acima, né? Logo ali revestindo o embrião. Depois aqui a membrana da casca. Depois a casca, né? O embrião como um todo e aqui o alancoide. Bom,
Quando a gente está falando de embriologia, então, a gente tem que falar de alguns conceitos básicos, como fecundação, zigoto, clivagem, gastrulação e organogênese. Então, a fecundação, ela nada mais é que a união de dois gametos para formar o zigoto, como a gente viu ali anteriormente. Então, duas células que sofreram meiose e se transformaram em células haploides, elas vão se juntar para formar um zigoto, né, haploide, diploide, desculpa. O zigoto é a nossa primeira célula que dará origem a um novo indivíduo. Essa primeira célula, pessoal, logo depois da fecundação, ela vai sofrer diversas mitoses, né, divisões mitóticas para formar o embrião. E essas divisões mitóticas, elas são chamadas de segmentação ou clivagem. E essa segmentação ou clivagem, ela tem fases, certo? Essas fases, elas são a gastrulação, que a gastrulação ela nada mais é que a formação dos folhetos embrionários, como ectoderme, mesoderme e endoderme, enquanto a organogênese, que é a nossa outra fase, ela vai então diferenciar esses discos embrionários ou folhetos embrionários em os nossos primeiros tecidos para formar os primeiros órgãos do embrião do feto ali, né? Então, a ectoderme, ela vai dar origem aos tecidos que revestem o corpo, como mucosa, sistema nervoso, né? E que ocorre ali na terceira semana do desenvolvimento. Já a mesoderme, ela vai dar origem ao tecido ósseo, às cartilagens, ao sistema muscular, o reprodutor, excretor, enquanto a endoderme, ela vai dar origem, então, aos sistemas respiratórios, digestório, glândulas, anexas tireoide, pâncreas, fígado, né, e etc. Quanto aos tipos de ovos, a gente pode classificar ele pela quantidade de vitélio, né? Lembrando que o vitélio ali é o conteúdo nutritivo dentro dos nossos ovos. Daí nós temos ali um pouco vitélio, eles chamam oligolécitos, né? Que ocorre ali em mamíferos placentários e equinodermos e anfioxo, né? Depois nós temos ali os telolestos, que é muito vitélio, ocupando quase todo o ovo, né? O núcleo no polo animal. Quando a gente está falando de polo animal e polo vegetal, são alguns polos de divisão e diferenciação celular, tá? Então, ali nós temos alguns polos específicos que a gente não vai entrar nesses detalhes especificamente neste momento. Então, ali, nos telolestos, eles são representados por aves, répteis e peixes, tá? E depois nós temos ali os centrolestos. Os centrolestos, eles possuem muito vitélio ao redor do núcleo e são representados ali pelos artrópodes. E os mesolestos, eles têm a quantidade moderada de vitélio no polo vegetativo e eles são considerados ali, então, são representados pelos anfíbios. Bom, uma outra coisa que a gente pode pegar e citar aqui é que a quantidade de vitélio ele pode acelerar ou não, né, nosso processo de clivagem. Então, quanto maior a quantidade de vitélio, menor vai ser a velocidade da clivagem que vai ocorrer então para a formação então da nossa mórula, né? Então, nós temos ali primeiro, quando ocorre o processo de clivagem, a formação de duas células, né? O zigoto se divide em duas células, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32, depois 64. Quando chega a 64 células, ele forma o que a gente chama de blastoderma. Essa blastoderma ela vai continuar o nível de diferenciação celular e de divisão para formar a nossa mórula, ou blastocete. Né? E quando eu formo ali o blastoderma e o blastocete como um todo, eu tenho então um segundo estágio, que é quando eu formo ali tanto a ectoderma quanto a endoderma. Quando eu tenho organismos que não têm diferenciação tecidual, como por exemplo os poríferos, né? Os poríferos, que são as esponjas, eles não têm essa diferenciação. Logo, eles não têm esses discos embrionários, né? Então, eles param ali no processo antes da gastrulação. E daí depois eu tenho, então, no nosso terceiro estágio embrionário, a formação da gástrula. E quando eu tenho a formação da gástrula, eu tenho a formação ali tanto do arquêntero, o arquêntero seria o que vai dar origem ao nosso tubo digestório, e ali através do nosso blastóporo. O nosso blastóporo, ele é uma característica que ele pode ajudar a diferenciar e classificar os animais de acordo com o que ele vai originar. Porque o blastóporo, né, ele pode originar tanto a boca quanto o ânus ali através do arquêntero. Então, o blastóporo, né, se ele originar a boca, o meu organismo é chamado de protostômio.
Se o meu blastóporo original, o ânus, ele vai ser chamado, então, de deuterostômio. Então, aqui nós temos duas classificações gerais. A maioria dos filos animais, eles são protostômios, ou seja, o blastóporo, ele origina a boca. Enquanto os equinodermos e os cordados, né, no caso que inclui nós, aves e répteis, etc., eles são deuterostômios. E equinodermos são as esponjas do mar, tá? Então, nós somos deuterostômios, enquanto ali os vermes, anelídeos, como minhocas e tal, eles são tudo ali protostômios. Bom, daí, pessoal, nós temos uma classificação ali de celoma, né? Os celomas são cavidades que ocorrem nos organismos, e a classificação de glástula. A classificação da gástrula, pessoal, é basicamente o seguinte: eu tenho a classificação diblástica e a triblástica. Se um organismo é diblástico, quer dizer que ele só tem a ectoderme e a endoderme, certo? Então, que no caso ali dos quinidários, eles só têm a ectoderma e a endoderma. Né? E agora, os organismos triblásticos, eles têm a ectoderma, a endoderma e a mesoderma. E com isso, eles podem ser acelomados, celomados ou pseudocelomados. Quando eu estou falando de celoma, pessoal, eu estou falando que ali no arquêntero, que é esse canal que vai formar o tubo digestório, eu posso ter uma quantidade maior ou menor de cavidades, certo? Então, se eu não tiver cavidade nenhuma ali próximo do arquêntero, então eu tenho um organismo acelomado, né? Agora, se eu tiver uma cavidade em volta do arquêntero, eu tenho os pseudocelomados. Se eu tiver muitas cavidades em volta do arquêntero, eu tenho os celomados. Então, ali, como representantes dos acelomados, eu tenho os plateumintos, que são alguns vermes ali, né? Como a planária. E depois eu tenho os pseudocelomados, como os nemateumintos, como a tênia, né? Que causa teniase. Depois ali os celomados, eu tenho os moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E depois, um quarto estágio, que ocorre ali só em organismos cefalópodes, fugiu o termo, em organismos que possuem sistema nervoso, tá? Eu esqueci o termo agora. Ocorre o processo de neurulação. A neurulação, ali, ó, ocorre nos cordados. Então, a neurulação, ela, basicamente, é o processo de formação da notocorda, tá, gente? Então, é aí que começa o nosso processo de desenvolvimento todo aí de sistema nervoso e tal, aquela coisa toda. Bom, basicamente aqui é um resumão, tá, gente? Eu não vou me adentrar nisso, sobre a organogênese. Então, a organogênese é quando esses discos embrionários ou folhetos embrionários, eles começam, então, a se especializar em tecidos. E com isso, então, a gente começa a falar sobre os nossos tecidos, gente. A histologia, então, ela é a parte da biologia, né, também denominada de anatomia microscópica ou biologia tecidual. Ela estuda, então, essa conjunto de células, interação das células, tanto nos animais quanto nos vegetais. Hoje a gente vai se deter nos animais, né? Que formam, então, que são nosso caminho para formar os órgãos, sistemas e o organismo como um todo. Então, nós temos aqui... Então, aqui nós temos, basicamente, o sistema nervoso, né, que forma o tecido nervoso, que forma o sistema nervoso, né? Então, todos os tecidos eles são conjuntos de células semelhantes relacionadas com a mesma função, né? Lembrando, por isso que eles são, né, estão ali juntos, articulados. Tem ali o tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo ele é o mais diferenciado de todos, gente, porque ele tá participando de praticamente tudo aí, né? Então, basicamente, nós temos ali o tecido nervoso, o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido muscular, ele pode ser dividido em estriado esquelético, que daí são os músculos associados ao esqueleto, o estriato cardíaco, que são os músculos associados ao coração, no caso o miocárdio, e depois nós temos ali os músculos lisos, né, que são associados aos órgãos, vasos e a íris, né, a íris do olho. Depois nós temos ali o tecido epitelial, que ele está atrelado ao revestimento do corpo, como ali na epiderme, a pele, né,
que ele basicamente são células justapostas que estão ali, tem pouca vascularização, alta taxa de mitose e tal, aquela coisa toda. E nós temos também no tecido epitelial, eles são formadores de glândulas, né? Eles formam glândulas, né? Tanto glândulas endócrinas quanto exócrinas. Um exemplo de glândula exócrina, gente, são as glândulas sudoríparas, que elas liberam, né, substâncias para fora do corpo. Depois nós temos o tecido conjuntivo especializado e o propriamente dito. O especializado, né, ele é o tecido sanguíneo, o tecido hematopoético, né, desde ali da medula óssea, tem o tecido ósseo, o cartilaginoso, e o propriamente dito ele se divide em denso e frouxo. O denso ele pode ser modelado ou não modelado. O modelado ele vai dar origem para os tendões, que, né, vai estar ali junto com as articulações dos membros. Depois, o não modelado, ele vai dar origem à derme da pele. A derme, pessoal, é a camada carnosa que tem na nossa pele ali. Quando a gente se machuca e fala que ficou em carne viva, né? Machucado, aquilo ali é a derme, tá? E a cápsula dos órgãos, né? Então, basicamente, o não modelado ele forma tipo uma cápsula ali, uma cavidade para acomodar os nossos órgãos. Depois, o frouxo, ele também forma a derme da pele, parte da derme da pele. E é isso. Ah, eu tenho o adiposo ali como especializado também, né? O adiposo ele também está associado ali à derme da pele e à reserva energética. Bom, aqui é um resumão, né, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre os tecidos do nosso corpo, mas basicamente nós temos aqui, né, as funções do tecido epitelial são de revestimento do corpo, a sensibilidade e secreção de substâncias. Para tanto, esse tipo de tecido é composto por um agrupamento de células justapostas em diferentes formas, que são cilíndricas, achatadas ou cúbicas, né? Nós temos também aqui o tecido conjuntivo, que possui funções como sustentação, preenchimento e transporte de substâncias. Suas fibras são formadas por dois tipos de proteínas, o colágeno e a elastina, de modo que as células são bem diversificadas quanto à forma, tamanho e funções. O tecido conjuntivo é dividido em adiposo, cartilaginoso, ósseo e sanguíneo. O tecido muscular é formado por células alongadas especializadas em contração, proteínas contrácteis como a miosina e a actina, e apresentam grande intervação e vascularização e são divididos em tecido muscular liso, esquelético e o tecido muscular liso, o tecido muscular esquelético e o tecido muscular cardíaco. E daí, por fim, nós temos o tecido nervoso, que é formado principalmente por células nervosas, denominadas neurônios, e apresenta células longas e estreladas que possuem capacidade de transmitir impulsos nervosos. São exemplos os nervos, o cérebro e a medula espinal. Então, aqui, para vocês se aprofundarem depois, né, não vou estar adentrando tanto, mas só aqui para vocês entenderem, né, nós temos aqui alguns tipos celulares do tecido epitelial, como, por exemplo, ali os epitélios formados por uma camada de células só, como os pseudos estratificados, que formam ali as fossas nasais, a traqueia e os brônquios. Nós temos o simples pavimentoso, que forma os alvéolos pulmonares, revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos. Nós temos ali os túbulos renais, que são formados por células simples cúbicas, e depois nós temos ali o estômago, sendo formado por células simples prismáticas. Nós temos a pele, a boca e o esôfago sendo formado por células, por camadas de células, né, estratificada pavimentosa. Depois a bexiga urinária, nós temos ali sendo formada por o tipo de célula denominada estratificado de transição. E depois a uretra, ela é formada por um tipo de célula ali denominada estratificado prismático. Aqui, gente, nós temos um escopo geral, né, sobre o tecido epitelial, né, então só para a gente frisar algumas coisas aqui e complementar, né, o tecido epitelial, ele forma também o epitélio glandular. O epitélio glandular, ele é a camada uniestratificada que secreta substâncias por meio de glândulas, e além de secretar, ele também pode sintetizar substâncias. Então, nós temos as glândulas exócrinas e as endócrinas. As exócrinas, elas secretam substâncias para fora do corpo, e as endócrinas, elas excretam substâncias para dentro do corpo.
né? E ela joga na corrente sanguínea. O tecido muscular aqui, então, nós temos basicamente que a função dele é permitir os movimentos, produzir calor e fazer a manutenção da postura, né? O tecido muscular, ele contém células especializadas em contração, e daí com isso nós temos que entender aqui o que é o sacrômero. O sacrômero, ele é basicamente uma estrutura ali articulada, né, entre a miosina e a actina, que vai fazer com que ocorra essa movimentação de contração. Ou seja, um neurônio motor, ele libera um neurotransmissor que é chamado de acetilcolina, e essa acetilcolina, ela vai pegar e estimular o músculo, né? E esse músculo, ele vai liberar reservas de cálcio, né, do retículo, dos retículos ali endoplasmáticos, para fluírem no sarcômero como se fossem íons, né? Para pegar e estimular ali a nossa liga de tramponina. E quando faz isso, a actina se liga a miosina se liga à actina e puxa a contração. E quando o cálcio retorna para o retículo, ocorre então o nosso relaxamento. Então é assim que ocorre um movimento, né? O tecido conjuntivo, então, como eu tinha falado anteriormente, ele possui diversas funções, né, diversas funções mesmo, né, mas as funções mais importantes é a capacidade de separar e unir os órgãos simultaneamente, ou seja, é ele quem une e sustenta os órgãos do corpo. E é o tecido com maior presença no organismo, com rica vascularização, e esse tipo de tecido possui espaço entre as células e apresenta renovação celular baixa, além de líquido intersticial, ou seja, um líquido dentro, né, onde ficam depositadas as células, seus resíduos e retiram os nutrientes que precisam. E também um material intersticial, né, ou seja, fibras reticulares, colágenas e elásticas, etc. Intersticial, gente, quer dizer que é entre os tecidos, entre os tecidos. Intrasticial seria dentro dos tecidos, mas a gente está falando de inter, tá? Só corrigindo ali. Então, basicamente, né, as características básicas do tecido conjuntivo é que as células são espaçadas, muita substância extracelular, né, em volta dele, a origem é mesodérmica, possui muito colágeno. Esse tecido aí conjuntivo, ele pode ser então o ósseo, né, que tem as células ali como osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. No tecido ósseo, né, ele tem ali os osteoclastos, que são as células mais jovens, que elas servem como uma manutenção da matriz óssea. Os osteócitos são células velhas cercadas pela matriz óssea, e depois os osteoclastos são células de reabsorção óssea, são células grandes e plurinucleadas que formam depois os nossos macrófagos, né? Ali depois um processo ali de diferenciação lá na medula óssea, que é da hematopoiese para formar o macrófago, que é um tipo celular que ele vai literalmente fazer a fagocitose, ou seja, se alimentar de substâncias sólidas, inclusive antígenos ou patógenos, né, que possam adentrar os corpos, auxiliando aí na eliminação de infecções e tal, né, digamos assim, auxiliando aí no combate contra qualquer doença que possa aí estar atingindo nosso corpo, qualquer desequilíbrio. Depois aqui nós temos a parte do tecido conjuntivo, que a gente tem os condroblastos e os condrócitos, que são os tecidos conjuntivos propriamente ditos, né? Então, os condroblastos, eles produzem colágenos e o crescimento é aposicional, ou seja, não tem uma posição aí certa. O condrócito são mais internos e o crescimento é intersticial, ou seja, entre os tecidos. E daí nós temos ali o tecido conjuntivo denso, né, que eles formam os fibroblastos, que é o mais fibroso, ele é modelado, né, daí presente em tendões e ligamentos, e o não modelado está presente na derme, que é a camada ali mediana da nossa pele. E daí, quando eu estou falando do tecido frouxo, né, eles também têm fibroblastos, que é a fibra de colágeno, a fibra elástica, fibras reticulares, e a função é preenchimento e também imunológica, né? O colágeno, ele é adquirido através de uma dieta rica em vitamina C, né? Então, o cálcio, por exemplo, ele também está articulado ali com a nossa parte de absorção da vitamina D. Então, com isso, eu estimulo, né, a liberação e a produção e a reposição de cálcio no nosso corpo.
O tecido adiposo, também uma forma de tecido conjuntivo, ele tem os adipócitos, que são responsáveis pela reserva energética, então, e fabricação dos lipídios, e além disso ele faz o nosso isolante térmico. E depois o tecido ali cartilaginoso, né, ele é resistente, rígido e flexível ao mesmo tempo. Ele possui, ele faz a lubrificação das articulações, a formação do esqueleto do embrião, né, ele que forma o esqueleto do embrião de forma inicial. Ele também promove o crescimento dos ossos longos, o amortecimento e a ausência e ele tem ausência de vasos sanguíneos. Até ausência não, ele possui ausência de vasos sanguíneos. Então as células ali nesse tipo de tecido, elas se organizam em lacunas, muito retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, porque eles têm muita produção e secreção de proteínas, e especialmente de condroblastos e condrócitos. Bom, além disso, pessoal, antes da gente dar continuidade para falar dos tecidos, dos últimos tipos de tecidos ali, que é o tecido sanguíneo e o tecido nervoso, é interessante aqui a gente falar sobre as células-tronco, né? E com isso, a gente já pode justificar por que é importante a gente entender como é que funcionam os tecidos. Nosso corpo, como a gente viu lá no início da aula, ele basicamente é formado por redes de complexação. Quando a gente entende esses caminhos metabólicos, esses caminhos de complexação, esses caminhos que a célula tem para se especializar em uma coisa na outra, né, a gente pode gerar terapias celulares. Então, essas aplicações terapêuticas, elas têm como função, né, o reparo de alguns órgãos, tecidos, como, por exemplo, o transplante de medula óssea vermelha, né, no tecido hematopoético para o tratamento de leucemias, pesquisas que tentam viabilizar no futuro células-tronco para reparar a medula espinal, né, o coração e outros órgãos. Então, basicamente, as células-tronco, elas são células indiferenciadas com alta capacidade proliferativa, capazes de se diferenciar em outros tipos celulares. Então, nós temos os tipos de células-tronco, que são as pluripotente induzidas, as células troncos não embrionárias e as células troncos embrionárias. As células troncos embrionárias, elas se dividem em totipotentes e pluripotentes. As totipotentes, elas são extraídas do zigoto, né, minha célula primária, ou da mórula, antes de ser formado o blastocisto, né? Ou seja, antes daquelas 64 células lá. E daí o pluripotente é quando já tem a formação do blastocisto, que já começa ali a formação dos coletos embrionários. Então, ela já tem um processo de diferenciação um pouco mais limitado, digamos assim, né? Depois nós temos ali as células-tronco não embrionárias, que são células adultas, que ela pode se dividir em multipotentes e unipotentes. As multipotentes, elas podem se diferenciar em vários tipos celulares, são encontradas, por exemplo, na medula óssea vermelha, que a gente já vai mostrar ali para vocês como é que vai funcionar, né? Depois, as unipotentes, elas podem se diferenciar em um tipo só celular e não são encontradas, por exemplo, no interior de túbulos seminíferos, né? E depois nós temos ali as células-tronco pluripotente induzidas, que é uma célula adulta diferenciada que foi induzida artificialmente ao estado de pluripotência e readquiriu a capacidade proliferativa, né, de divisão celular. E é uma alternativa para o uso de células-troncos embrionárias, né? Porque existe uma questão bioética muito grande aí em relação à utilização de células-troncos embrionárias. Então, aqui, pessoal, nós temos o processo de hematopoiese. A hematopoiese, então, nada mais é que a diferenciação ou especialização de uma célula chamada aqui, deixa eu voltar no termo, chamada de multipotente, desculpa. Tá? Então, aqui nós temos uma célula multipotente, que é uma célula indiferenciada, multipotente, pluripotente, né? E com isso, né, essa célula indiferenciada ela pode gerar dois tipos de células indiferenciadas. Lá na medula óssea, tá? Que ela gera a célula indiferenciada mieloide, a mieloide e a linfóide. A mieloide, ela vai dar origem, né, aos nossos elementos figurados do sangue, e a linfóide também vai dar origem a elementos figurados do sangue, mas também dos elementos figurados do nosso próprio sistema imunitário. Então, nós temos aqui, como por exemplo, né, a formação ali dos macrócitos, né,
A gente tem a formação do mastócito, nós temos a formação ali do macrófago, nós temos a formação da célula dendrítica mieloide, nós temos a formação aqui do plasmócito, temos a formação aqui dos linfócitos B e T, que são responsáveis pela imunidade, e temos aqui outros diferenciação aqui do nosso tecido sanguíneo, gente. Então, basicamente, a diferenciação celular, a medula óssea, ela, quando eu tenho a medula óssea ali, eu tenho então um processo que eu posso utilizar aquelas células que estão ali, né, justamente para fazer essa diferenciação, elas se especializarem em outra coisa e formar um outro tipo de tecido. É por isso que é tão importante a gente saber esse caminho de especialização da célula, essas interações celulares para a formação do tecido, formação do embrião, justamente para a gente entender esse mecanismo não só a nível genético, mas a nível do próprio desenvolvimento de especialização. Lembrando lá do início da aula, né, nós temos aquela lógica da programação e a lógica Lego. E quando a gente está tratando de um corpo já desenvolvido, nós temos que tratar como uma lógica Lego. Né? Então, quando a gente está tratando de uma lógica Lego, eu preciso voltar em todo o processo de como foi construída essas pecinhas, desde as unidades monoméricas, para eu conseguir entender como é que funciona esse encaixe para depois eu conseguir editar essa modificação e gerar um novo órgão, restaurar o órgão e tal, e etc. Então, basicamente, o tecido sanguíneo, né, gente, ele tem ali os nossos elementos figurados, são os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas, né? Então, os glóbulos vermelhos são as hemácias, também chamadas de eritrócitos, elas são responsáveis, então, pelo carregamento do oxigênio, né, no nosso corpo. Então, a própria anemia, ela é articulada, então, ali, a falta de ferro para a produção de hemoglobina, né? Que a hemoglobina ela vai estar gerando ali essa troca entre o dióxido de carbono e o oxigênio. As plaquetas elas estão articuladas então ali no processo de cicatrização de algum machucado. Por exemplo, quando vocês estão tirando a casquinha de algum machucado no corpo de vocês, automaticamente essa casquinha aí é produto das plaquetas, né? Então, por quê? Porque as plaquetas elas vão lá e modificam, né, o tecido danificado através da tromboplastina. Então, a tromboplastina, ela basicamente vai gerar ali a formação de um coágulo, né? Ela vai, tipo, amarrar esses tecidos e formar, tipo, uma atadura natural, né? E depois nós temos ali os glóbulos brancos, que podem ser representados. Os glóbulos brancos estão responsáveis ali pelo nosso sistema imunológico, tá, gente? Eles são células de defesa que fazem ou fagocitose ou pinocitose. A fagocitose ela é a capacidade celular de englobar ou digerir partículas sólidas, até mesmo bactérias, né? Então, os macrófagos, por exemplo, eles são responsáveis pela digestão de algumas bactérias que entram no nosso corpo e querem nos fazer mal. Então, temos também algumas células responsáveis por pegar e eliminar algumas partículas alérgicas, né? Temos dos glóbulos brancos, ou chamados leucócitos também, como, por exemplo, o basófilo, que ele gera uma resposta ali contra uma reação inflamatória, né? Temos também os linfócitos, que são responsáveis pelo reconhecimento de alguma substância patógena. Enfim, são vários tipos agora que não cabem citar um por um. É mais fácil vocês lerem, né? Ele, para vocês entenderem um pouco melhor. E outro fator interessante é vocês entenderem também sobre o hematócrito, né? Que o hematócrito, na verdade, é o nosso exame de sangue, basicamente, né? Que ele mostra ali o nosso conteúdo dos elementos figurados do sangue. E daí mostra a plasma, as plaquetas e os depósitos, basicamente. E o plasma, pessoal, ele é uma parte do nosso sangue que ele é formado de água, sais minerais, aminoácidos, glicoses, proteínas, hormônios, excretas nitrogenados, etc. E assim vai. Bom, por fim, a gente vai falar então do nosso neurônio, ou melhor dizendo, nosso tecido nervoso. O neurônio é a grande estrela do sistema nervoso, né? Então, ele é formado por dendritos, um corpo celular, um axônio e um terminal axonial, né? Então,
uma curiosidade básica aí para vocês é que o cérebro humano ele possui cerca de 86 bilhões de neurônios, né? E são neles que a informação é gerada e através deles é transmitida. E essa transmissão se dá o nome de impulso nervoso ou potencial de ação. Então, nós temos ali a informação recebida ou gerada, né, através ali, e ela é captada através de detritos. Depois, nós temos uma transmissão axonal, através do impulso nervoso, e depois a nossa sinapse neural, né? Mas vamos esperar um pouquinho aqui, vamos pegar e entender um pouco melhor como é que ele funciona. Então, basicamente, o maquinário todo do neurônio, ele está articulado ali com os lisossomos, o ribossomo, a mitocôndria, o núcleo, peroxissomos, retículo endoplasmático, complexo Golgiense e etc. Mas por que isso tudo é importante? Porque sem ele, o neurônio ele não vai poder sobreviver. Então, porque ele é responsável pela síntese de proteínas precursoras de neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles nada mais são que moléculas que vão sinalizar para o neurônio o que ele deve ou não fazer. Então, todo o metabolismo neural ocorre no próprio corpo celular do neurônio, que é ali entre o axônio e entre os dendritos, né? Então, o axônio, ele é uma extensão do neurônio, né? Ele tem a função de transmitir o impulso nervoso e transportar o axoplasmático. E também pode ser, né? Pode ser do tipo amicélio e micélio, né? O que isso significa? Na fibra mielídica, o impulso nervoso é transmitido num padrão saltatório, né? Pulando entre os nódulos de Ranvier. Nódulos de Ranvier são nódulos que tem na bainha de Melina, pessoal, ele funciona justamente para os elétrons, né? Ou melhor dizendo, os eletrólitos, eles saltarem, né? E assim gerarem a sinapse elétrica, né? E depois aqui nós temos os nódulos, aqui nessa parte aqui, ó, da imagem, os nódulos de Ranvier, né, e está bem ali articulado com a nossa bainha de mielina. Então, os dendritos, pessoal, são prolongamentos do corpo celular que adquirem a aparência semelhante a uma árvore. Então, eles recebem impulsos nervosos provenientes de outros neurônios e retransmitem ao axônio. E sua proporção distal formam membranas pós-sinápticas, pós-sináptica, onde há receptores aos quais se ligam aos neurotransmissores. Então, aqui nós temos, né, uma captação do estímulo nervoso através de dendritos, a condução, a condutibilidade ali através do corpo celular, e depois ali, quando chega lá no final do axônio, a gente tem então a nossa sinapse, né? Então, na terminação axonal, a proporção final, né, do neurônio, também chamada de terminação pré-sináptica, por onde serão liberados os neurotransmissores. Então, a terminação axonal pré-sináptica, aqui nós temos, né? Depois nós temos aqui os neurotransmissores passando pela fenda sináptica, que é um espaçamento de 2 a 20 nanômetros entre um neurônio e outro, e depois a membrana pós-sináptica aqui. Então, os neurotransmissores, a liberação de neurotransmissores ocorrerá apenas na sinapse do tipo química, gente, tá? Então, neurotransmissores é só na sinapse do tipo química, porque a gente também tem a sinapse do tipo elétrica, que daí é com eletrólitos. E o espaço formado entre a membrana ali é a nossa fenda, né? Eu falei anteriormente. Então, basicamente, aqui a gente tem uma visão geral. Na sinapse química, a gente tem um espaçamento ali de 20 nanômetros, que daí vai ocorrer essa transmissão de neurotransmissores, né? Essa interação ali, essa sinapse. E na sinapse elétrica, que é só por impulsos e reatividade elétrica, nós temos, então, espaçamentos de 2 nanômetros. Aqui nós temos uma visão geral, né, dessas estruturas neurais que ligam uma coisa a outra. Então, nós temos ali articulando o cálcio, né, no formato de eletrólito, nós temos o ATP, nós temos alguns glutamatos, né, que são pedacinhos ali de carboidratos e proteínas, temos alguns receptores aqui de glutamatos também, temos proteínas que são neurotransmissoras, que se ligam aos neurotransmissores, os dendritos, temos a molécula sinalizadora, né? Temos moléculas sinalizadoras, o que ela tem que fazer, o que não tem que fazer, e assim por diante. Então,
Falando um pouquinho agora do transporte axoplasmático. É o transporte de substâncias através do axioma. Então, o corpo celular possui toda a maquinaria do neurônio, né? Não pode esquecer disso. E ocorre, então, com o auxílio das proteínas motoras, que são elas dineína e a cinesina. Então, portanto, essas proteínas produzidas precisam chegar ao terminal axonial para sintetizar os neurotransmissores. E daí, os neurotransmissores podem ser divididos em anterógrano e retógrano. O anterógrano ele está associado à proteína cinesina, que ele vai ocorrer então em direção ali do dendrito para o axioma, axônio, e depois ali o retrógrano, que ele está associado à dineína, ele vai ocorrer de forma retrógrada, né? Do axônio para o dendrito. Então, basicamente, nós temos aqui os neurônios, que eles podem ser divididos quanto à sua base, né? Eles podem ser do tipo bipolar, né? Que daí tem duas bases. Eles podem ser do tipo pseudo-unipolar, que daí eu tenho uma base central ali, e daí eles têm ali uma pseudo-base, né? E depois o multipolar, que eles são vários juntos ali, articulando como se fosse uma árvore. E sobre a função, né, deles, dos neurônios, eu tenho ali os aferentes, os interneurônios e os eferentes. Então, os aferentes, eles conduzem impulsos sensitivos até o sistema nervoso, ou seja, quando eu tenho um toque na pele, né, esse toque, essa sensação, né, ele pega e leva essa informação para o sistema nervoso e pega e articula todo o processo neural. O interneurônio, ele conecta os neurônios aferentes e eferentes. Quando a gente estudar o sistema nervoso, a gente vai ver que a gente tem o sistema nervoso somático e autônomo, que está diretamente atrelado a esses tipos de neurônio aqui, tá, gente? Depois nós temos aqui, por fim, o neurônio eferente, que eles conduzem os impulsos motores, né? Então, que é um sistema articulado aí de sensação e movimentação. Mas a gente não vai trabalhar sobre isso agora são só conceitos iniciais. Bom, então é isso. A gente viu todos os tecidos de uma maneira geral, né, gente? A gente já sabe, então, que agora o ser humano ele é formado, então, de tecidos, que, na verdade, é um conjunto de células semelhantes e relacionadas a uma mesma função. E esses tecidos, eles podem ser, então, tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial, tecido conjuntivo, né? Que eles exercem várias funções aí no corpo e, dentre a principal função, é formar os nossos órgãos para depois dar origem aos nossos sistemas. Então, como surgiram, né? Respondendo as perguntas, como surgiram as células? Então, para responder as perguntas de como surgiram as células, a gente tem as teorias de origem da vida, né? Que a gente já estudou lá no primeiro semestre, que nós temos dentre mais aceita hoje, a nossa teoria da evolução química, onde pequenas moléculas elas vão sofrendo níveis de complexação até formar a biosfera como um todo. Depois, os tecidos, como é que eles são formados? Através dos folhetos embrionários, através lá daquela diferenciação toda embrionária. Os órgãos são formados através da complexação e diferenciação histológica, ou seja, dos tecidos. Os sistemas são formados através da complexação e diferenciação organológica, né? Ou seja, dos órgãos. O ser humano é formado através da complexação e especiação dos primatas, né? Então, é assim que a gente é formado. A gente se complexa primeiro, né, em mamíferos, para depois primatas, e depois rola esse processo de especiação, que nada mais é que uma evolução darwiniana, uma série de modificações que ocorrem ao longo da nossa história evolutiva. E a nossa autoconsciência, então, gente, ela surgiu através da nossa heurística somada com a linguagem ficcional que resulta na nossa catraca cultural. E quando eu estou falando de catraca cultural, eu estou falando, então, basicamente na nossa aprendizagem universal, que mantém o nosso conhecimento cumulativo. Então, nós não somos os únicos animais que vivem em sociedade, nem tampouco os únicos que transmitem conhecimento culturalmente. No entanto, os seres humanos constituem a única espécie animal que transmite conhecimento de forma cumulativa. Essa capacidade proporcionou-se três tipos básicos de aprendizagem, que é por imitação, por instrução e colaboração. Isso significa que somente nós, seres humanos, nos desenvolvemos no processo de aprendizagem social a ponto de promover uma verdadeira catraca cultural. E por esse motivo não aprendemos com o outro, mas através do outro. A catraca cultural, ou efeito catraca, significa que quando aprendemos algo, é criado por uma quando aprendemos algo que é criado por uma pessoa ou
ou um grupo de pessoas, essa criação é transmitida culturalmente através de 3 tipos de aprendizagem: a imitação, a instrução e a colaboração. Com o passar das gerações, novos indivíduos vão fazendo modificações, ou seja, em ferramentas, instituições sociais ou sistemas simbólicos criados por seus antecedentes, e essas modificações vão se aperfeiçoando ao conhecimento construído historicamente, tornando-o cada vez mais complexo, né? A nossa complexação lá, que eu falei no início, que nosso conhecimento estava articulado na nossa célula, né? Nossa diferença em relação aos outros animais, portanto, é chamada de estabilizador de catraca, permitindo que uma invenção seja transmitida fielmente, assim como foi criada, até que possa ser aperfeiçoada. E isso só é permitido, gente, graças à nossa linguagem, tanto na nossa linguagem escrita, quanto na nossa linguagem cultural, nossa linguagem corporal, nossa linguagem como um todo. Por isso que se expressar é muito importante. Então, no final das contas, a vida é uma dança pela existência e os seres vivos são apenas nós dessa corda ecológica e cosmológica que amarra um micro e um macro. Como a gente viu, né, essa aula ela é uma associação entre todas aquelas interações que a gente viu lá no nosso primeiro semestre das interações ecológicas, com essas interações celulares, e a gente percebe que, na verdade, essas interações elas rolam em todos os níveis de existência, desde o minúsculo até o macroscópico geral, e sempre vai rolar esse processo de complexação, esse processo de diferenciação, especialização, e esse processo de colaboração que a gente está fazendo agora, transmitindo esse conhecimento cumulativo para vocês, porque nós somos uma grande tribo repleta de conhecimento cumulativo ao longo dessa história da humanidade. Então, galera, gratidão por ter assistido esse vídeo até o final. Espero que eu não tenha sido chato e repetitivo. E é isso daí. Forte abraço e até a próxima. Até o próximo videozinho.